Fala pessoal, tudo certo? Vamos a mais uma aula então, a disciplina de cálculo de reatores químicos, ainda falando sobre escoamento não ideal. Hoje na parte 3 a gente vai dar sequência ao tema e verificar como a gente consegue determinar a conversão em reatores com escoamento não ideal partindo das características da curva de função de distribuição de tempo de residência para esses reatores. Então bora lá. Nas aulas anteriores a gente viu que para a gente conseguir avaliar e determinar o comportamento geral de um reator, de um vaso que a gente quer tratar como reator, a gente tem que conhecer basicamente 4 fatores. São eles: a cinética da reação, obviamente, para a gente entender quão rápido as coisas estão acontecendo dentro desse vaso. Precisamos determinar as características da função de distribuição de tempo de residência do fluido dentro desse reator. Lembrando que caso mudemos o vaso ou o fluido, a gente vai ter alterações nessas características. Precisamos compreender se o vaso promove algum tipo de antecipação ou retardo de mistura do fluido no interior dele, no interior do vaso. Precisamos também determinar se o fluido se comporta como um microfluido ou como um macrofluido. Conhecendo essas 4 características aqui, a gente consegue determinar o comportamento do nosso vaso na característica aí de tratamento de uma determinada reação ou transformação química. Então, a gente vai fazer isso, com algumas características importantes relacionadas aí com o comportamento de micro ou macrofluido do vaso. Vamos ver como é que a gente vai construir essas características para os nossos vasos. Vamos imaginar que a gente tem um macrofluido e vamos imaginar que pequenos aglomerados do fluido permaneçam aí no reator durante determinados tempos distintos. Esses tempos distintos são os tempos correlacionados e fornecidos para a gente pela função E, pela função de distribuição de tempo de residência que a gente determinou. Vamos imaginar ainda que cada aglomerado desse percorrendo o nosso reator se comporta como um pequeno reator batelado e, consequentemente, os elementos de fluido vão ter composições diferentes, porque eles permanecem em tempos diferentes no interior do nosso vaso. Sendo assim, a composição média na corrente de saída vai ter que considerar 2 fatores. O primeiro é a cinética, com a qual a reação acontece, ou seja, quão rápido as coisas estão acontecendo no vaso. E a segunda é a função de distribuição de tempo de residência, que vai fornecer para a gente as características de tempo relacionadas com cada elemento de fluido desse no interior do vaso. Sendo assim, a concentração média de reagente na corrente de saída vai ser igual ao somatório de todos os elementos da corrente de saída, da concentração do reagente que permanece um elemento de fluido de idade entre T e T mais dt, multiplicado aí pela fração da corrente de saída de idade entre T e T mais dt. Transformando essa equação em símbolos, o que é que a gente teria? O Ca sobre Ca0 na saída, que seria a fração de reagente não convertido presente na corrente de saída média, por isso está com essa barrinha aqui em cima, seria igual a essa integral que vai de 0 a infinito, representando aquela equação, aquele somatório que a gente viu na equação anterior, de Ca sobre Ca0 para cada um dos elementos ou pequenas bateladas dessa que a gente está considerando de fluido com idade T, multiplicado pela função de distribuição de tempo de residência E multiplicado por dt. Essa mesma equação pode ser escrita em termos de conversão. Então a conversão média do reagente A vai ser igual à integral de 0 a infinito de xa do elemento vezes a função E vezes dt. Ou podemos escrever essa equação ainda em sua forma discretizada, como somatório. Então seria um Ca sobre Ca0 médio igual ao somatório de todos os intervalos de idade do fluido que está percorrendo o nosso reator, de Ca sobre Ca0 do elemento vezes a função E vezes o ΔT, aí a variação de tempo do intervalo. Então aí a gente tem como determinar a característica da fração não convertida de reagente ou a conversão, partindo aí das características do comportamento de cada um dos elementos de fluido e da própria função de distribuição de tempo de residência desse fluido. Professor, como é que a gente determina essas frações de reagente não convertida aí para cada um dos elementos de fluido? Basicamente, a gente vai tratar o reator batelado, lembrando que para o reator batelado a gente tem que o tempo vai ser igual a menos a integral de Ca0 a Ca, de dCa dividido por menos Ra. E aqui a gente pode substituir as diferentes expressões de taxa. Por exemplo, para uma reação de primeira ordem, o Ca sobre Ca0 do elemento vai ser igual a exponencial de menos Kt. Para reações de segunda ordem, o Ca sobre Ca0 do elemento vai ser 1 dividido por 1 mais K Ca0t, e assim sucessivamente até uma reação de ordem N, onde a gente vai ter essa expressão aqui embaixo representada. Então, para cada uma das cinéticas que tivermos, teremos expressões correspondentes aos reatores batelados. Lembrando que esses reatores batelados estão representando esses microelementos de fluido que estão percorrendo o nosso reator, e é com base nisso que a gente vai construir e juntar essa informação com a informação fornecida pela função de distribuição de tempo de residência
para montar, né, esse quebra-cabeças e determinar as frações não convertidas de reagente desse vaso real e aí conhecer, né, o comportamento dele como um reator químico. Para elucidar esse comportamento, a gente vai revisitar aquele exemplo que a gente construiu na parte 2 dessa mesma aula, dessa mesma unidade, onde a gente tinha uns dados, né, para um intervalo de tempo dado em minutos, e a concentração de saída do traçador, da concentração pulso em grama por litro de fluido. A gente construiu a função E para esse sisteminha aqui, né, para esse conjunto de dados, e agora a gente vai dar sequência, a gente vai determinar a fração não convertida de reagente para esse mesmo sistema, considerando que a reação que está sendo processada no interior desse vaso é uma reação de primeira ordem, ou seja, menos RA igual a KCA, e a constante cinética vale 0,307 minutos a menos 1. Então agora o que a gente vai fazer é determinar essa fração não convertida de reagente no reator real e compará-la com a do reator ideal, um reator pistonado aí que opere com essa mesma capacidade. Então vamos ver como é que a gente trabalha isso com a ajuda do Excel mais uma vez. Então, pessoal, vamos iniciar aqui já no Excel a nossa resolução do nosso problema. É aquele mesmo enunciado que a gente trabalhou na parte 2 dessa aula. Então, agora na parte 3 a gente vai dar sequência aí determinando essas frações não convertidas de reagente. De começo, a gente precisa determinar essa fração aqui do reator real. Como se trata de uma reação de primeira ordem, é muito fácil de determinar. A gente vai determinar como sendo a exponencial de menos o valor da constante cinética que foi fornecido na questão, vezes o tempo médio que a gente calculou na parte 2 da atividade. Então está aí já determinado, a gente consegue ver que a gente tem uma fração de 0,01 ou 1% de reagente não convertido. Seguindo, eu vou me utilizar dessas variáveis auxiliares, vocês estão vendo aqui, o KT, né, o valor da constante cinética vezes a unidade de tempo, a exponencial de menos KT, a exponencial de menos KT que multiplica o valor de E vezes ΔT, e o somatório dessa célula aqui, todas essas células aqui, para todo o intervalo de tempo que a gente está trabalhando, vai me fornecer o valor de CA sobre CA0 desse vaso que a gente está querendo determinar como opera com o comportamento de um reator químico. Então vamos às contas. Primeiro, o K vezes o tempo, muito direto, a gente só vai fazer isso aqui. Eu vou fixar o valor de K para poder arrastar aqui para todas as células. E já temos aí os valores de K vezes T. Só colocar todo mundo aqui com a mesma quantidade de casa decimal. Agora a gente vai determinar o valor da exponencial de menos esse K tal aqui. Vamos fazer isso também para todas as células. Vou colocar todo mundo com a mesma quantidade de casa decimal também, mais uma vez. E vamos, por fim, passar aqui a esse valor da última célula, que é essa célula de exponencial de menos K tal, vezes o valor da função E, vezes o valor do intervalo de tempo ΔT, que também é uma constante. Então, vamos fixar o valor dele aqui. Então, fazendo todas essas células aqui, a gente tem a variação aqui para o nosso reator. E podemos fazer o somatório. Esse somatório vai reportar para a gente a fração não convertida de reagente dentro desse vaso aqui que a gente está querendo determinar. Então, observem que vale 0,0469, né? Ou aproximadamente 4,7%. Observem que a gente tem um incremento aqui, né? O reator real, o reator ideal aqui, desculpa, né? Esse aqui seria o ideal e esse aqui seria o real. Observem que a gente tem um desvio aqui de comportamento, né? O reator real tem, obviamente, uma conversão menor do que aquela observada para o reator ideal. O reator ideal é o limite a ser atingido, né? Aqui as características de falha de escoamento resultam nesse decréscimo de conversão aqui, né? Nessa diminuição da potência do reator em transformar reagente em produto. Esse comportamento é completamente esperado e a gente consegue aí determinar de forma muito simples esse tipo de comportamento para vasos aí, desde que a gente conheça o comportamento da função E, né, da função de distribuição de tempo de residência para esse tipo de vaso. Aqui um detalhe importante que a gente tem que considerar é o comportamento cinético, né? Aqui eu estou resolvendo um problema de primeira ordem, por isso a gente está considerando o exponencial de menos KT. Conforme a gente viu ainda há pouco na aula, caso isso aqui tivesse comportamento de segunda ordem ou de ordem N, a função respectiva e correspondente estaria aqui, né, representando esse comportamento cinético para que a gente fizesse aqui os cálculos necessários para a determinação dessas conversões no reator ideal e no reator real propriamente dito. Então era isso, pessoal, que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que tenha ficado claro aí, tanto a parte teórica quanto o desenvolvimento que a gente fez no Excel. Em caso de dúvida, vocês sabem onde me encontrar, estão aqui as minhas formas de contato.
A gente se encontra então em uma próxima aula da nossa disciplina. Até lá!